Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino, aqui em Osasco. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe, conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate também está disponível na internet, ou seja, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você acompanha o nosso programa. Acesse então o nosso portal, www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! O cuidado com a saúde deve ser constante durante toda a nossa vida, mas quando atingimos determinada idade, precisamos redobrar a atenção e investigar nosso corpo com mais propriedade e com mais frequência. Neste mês, lembramos como é importante o cuidado e o acompanhamento da saúde do homem, por meio da campanha Novembro Azul. Para nos ajudar com esta tarefa tão difícil, mas com acompanhamento fica tudo mais fácil, o Visão Trabalhista em Debate de hoje recebe Antônio Ribeiro Chaves Júnior, ele que é médico do trabalho da Policlínica Zona Norte, que vai abordar o tema a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doutor Chaves, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Eduardo e a TV Osasco. Nós estamos aqui junto com a equipe da Policlínica da Zona Norte, da Lúcia da Saúde, e para nós é uma honra, principalmente com a equipe dos metalúrgicos, com o Clemente, que é um grande parceiro nosso de muitos anos. Tá certo. Obrigado pelas palavras. No Brasil, doutor, segundo o Instituto Nacional, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Antes de nós começarmos a debater o tema, eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre esse câncer de próstata. O que é o câncer de próstata, doutor? Bom, em primeiro lugar, tem que se localizar o que é a próstata. A próstata é um elemento que, no sexo masculino, é extremamente importante para que os espermatozoides permaneçam vivos. Graças à secreção dela e da vesícula seminal, você mantém a estrutura viável para a fecundação. E na próstata, ela tem um segundo momento em que ela auxilia a que você possa ter facilidade para urinar, uma vez que ela fica atrás da vesícula, da urina, vesícula urinária, ou bexiga urinária. E nesse momento, a uretra ela funciona passando bem no meio da próstata. Quando a próstata, ela, por razões ainda desconhecidas, ela aumenta de tamanho. A partir do momento que ela aumenta de tamanho, nem todos os casos viram câncer, mas boa parte dos homens, e em geral, quem não se cuida, faz prevenção, acaba produzindo lesões malignas, e nesse momento é que a complicação na próstata acaba dando origem a outros fatores no organismo, entre eles as chamadas metástases. E estas ocasionam, inevitavelmente, a morte do cidadão, na grande maioria dos casos. Quando se consegue detectar antes e descobre-se o local, você pode erradicar o câncer, inclusive fazendo a prostatectomia radical, o que hoje está pouco frequente, mas se faz também. Normalmente se retira uma parte, são 2 lobos, tira-se o miolo de um lado ou do outro, como se fosse um pão aberto no meio. Você costuma fatiar os lados para deixar que a musculatura fique livre e você possa urinar normalmente, sem dificuldade. Alguns medicamentos são usados para melhorar a hiperplasia da próstata, mas o câncer em si é sempre preocupante, porque a fatalidade nele é geralmente enorme.
Nós estamos, inclusive, vendo a foto aí, doutor, inclusive que o senhor mesmo trouxe, a foto é o câncer de próstata, então, ou seja, ele tem cura, né? Se o Sim. paciente tiver cuidado, enfim, tiver um acompanhamento médico, ele tem cura. Nós estamos vendo a foto aí. Queria que o senhor falasse um pouco dessa... Tem cura? Tem cura, sim. O câncer de próstata tem cura se você conseguir detectar no primeiro momento. A partir da hora que você tem metástase, aí complica, porque ela pega osso, pega sistema nervoso, sistema linfático, principalmente os nódulos linfáticos ao redor da próstata, e daí para frente vai embora, a semelhança do câncer de mama, que você pega e se irradia, inclusive no pulmão, em outros setores. Doutor, como o tumor se desenvolve? Está associado, por exemplo, à alimentação que o indivíduo, o paciente, ele tem durante a vida? Como que ela se desenvolve, o tumor? O câncer de próstata, existem cientistas que acreditam que ele tem algumas pessoas têm predisposição genética. Outros acreditam que é ocasionada por determinados tipos de alimentações que podem gerar alterações em nível de próstata, outros com o fumo, outros com o álcool, enfim, vários cientistas estão ainda trabalhando para entender o mecanismo mais eficiente do que seja o câncer de próstata, e até mesmo o que é a hiperplasia de próstata. Ainda se tem muito a estudar. Tudo o que nós sabemos é que tem um hormônio, que é o dihidrotestosterona, que é o grande problema em todo esse aspecto, que é justamente o hormônio que age em cima da próstata. Quem está mais sujeito a desenvolver a doença? E quanto mais idade você tiver, mais chance você tem. A partir dos 40 anos, mais chance você tem. É verdade, doutor, que, por exemplo, homens com histórico familiar de câncer, negros e obesos devem começar a fazer os exames preventivos antes? Sim. Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo você fizer. O ideal é que o homem é diferente da mulher. Ele parece que tem um certo viés de vergonha, ou algo semelhante a isso, de querer fazer o exame do toque. O exame do toque ele é extremamente importante. Por quê? A próstata, no toque, você verifica a maleabilidade. Se ela for macia, aveludada, como se fosse pele de pêssego, aí você não vai ter dificuldade nenhuma, porque o seu urologista vai dizer assim, olha que beleza, é uma próstata boa, não tem nada aqui de problema, você fique tranquilo. Se ela começar a aumentar, você vai ter uma hiperplasia sem câncer. Se ela apresentar rugosidades ou tiver uma outra alteração, que ele capte um endurecimento ou algo parecido, aí sim, ele vai dizer a você, olha, peraí, nós vamos ter que fazer isso. Mas, no mínimo, todo homem deveria fazer uma vez por ano o exame com o urologista e o PSA de rotina e, se for possível, uma ultrassonografia também. O senhor cita aqui a partir dos 40 anos, mas neste histórico, nesse quadro que eu lhe passei, homens com histórico familiar na família, negros, obesos, podem ser feitos esses exames antes? A partir dos 25 anos, você pode começar a fazer sem problema nenhum, principalmente quem tem histórico familiar. O que é uma das causas que o pessoal diz que há uma genética de predisposição. Então, aí é bom que você faça todo o screening com todo cuidado. Mas dizer que o sujeito vai ter ou não, vai depender do tempo de procedimento de cada um. Não existem dois casos iguais. O pai, o irmão pode ter, o avô pode ter, mas o neto pode não ter nada. Ah, tá. Isso são coisas que acontecem. E a medicina não explica aí. Quando você pega o histórico do câncer de mama, que o pessoal fala da Jolie, aquela artista famosa que fez uma erradicação completa de medo, porque a mãe dela morreu de câncer de mama, aí você vai dizer assim, mas por que ela fez isso? Porque no caso específico dela, havia um genoma, no genoma dela apareceu um cromossoma que tem uma alteração específica para câncer de seio. E ela já... Então ela já erradicou tudo. Não quer dizer que você tenha que fazer isso com a próstata. A importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata é o tema do programa de hoje, recebendo o doutor Antônio Ribeiro Chaves Júnior, ele que é médico do trabalho da Policlínica Zona Norte, aqui da cidade de Osasco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao doutor. Você que está em casa, é um tema importante para ser discutido. Então não mude de canal. Dê essa audiência para a gente, fique conosco, não saiam daí.
que o intervalo era rapidinho. Obrigado por estar continuando conosco, dando essa audiência maravilhosa. Obrigado por prestigiar o Visão Trabalhista em Debate, que hoje recebe o doutor Antônio Ribeiro Chaves Júnior, ele que é médico do trabalho da Policlínica Zona Norte, aqui da cidade de Osasco. E o programa de hoje está tratando o tema a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doutor, nós falamos um pouco do desenvolvimento, a importância do indivíduo se cuidar. Eu queria saber do senhor agora, doutor, aos nossos telespectadores também, quais são os sintomas desta doença? Bom, em primeiro lugar, todo o problema da próstata, ele se inicia na chamada prostatite, uma inflamação. Na inflamação, o homem começa a sentir desejo de urinar no meio da noite, mais de uma vez ou várias vezes. Depois de um tempo, quando a agressividade começa a ser maior e mais exacerbada, tanto no aumento como na problemática anatômica ou fisiológica, ele começa a ter sangramento, começa a ter dor para urinar, e dor realmente não é fácil, não, é uma dor ruim, é uma dor difícil. Que pode se confundir, inclusive, com pedra na vesícula? Pode. Existem cálculos, principalmente de oxalato, que eles formam grãos especulares, como se fossem espinhos, e a hora que sai aquele sangramento com uma dor profunda. E muitas pessoas têm essa dificuldade até de pensar nisso. Mas é bom se procurar um urologista logo, ou um clínico geral, de sua confiança, mas procurar de imediato, porque toda a sintomatologia de sangramento uretral não é coisa muito boa. Inclusive, o câncer não é só de próstata que dá, não. Tem câncer de bexiga também. Então, você precisa tomar cuidado com esses aspectos. Por isso que tem um exame chamado urodinâmica, que você vai estudar também a bexiga, você vai estudar a próstata numa ultrassonografia. O exame de toque é extremamente... Eu volto a repetir, eu acabei de falar e volto a repetir, a maciez da próstata vai indicar ao urologista para o seu cliente que ela está com uma qualidade boa e não vai ter muita alteração a médio prazo, pelo menos. Ao longo do tempo, as coisas podem se complicar. Agora, doutor, o senhor citou, é importante aí, essa questão dos sintomas. Quando começa a detectar os sintomas, pode ser tarde ou não? Não. Quando você começa a detectar, pode não ser tarde. Existe um screen que agora numa tabela que é usada pelos cancerologistas, e ali eles fazem o chamado estadiamento. Nesse estadiamento, se você tem um número pequenininho, em milímetros, de câncer, até uma cirurgia rápida pode ser feita sem maiores dificuldades, pela uretra, inclusive. Não precisa de grandes eventos. Agora, se você persiste, vai mantendo, não faz tratamento, começa a ter o problema e não se cuida com um médico, pelo menos uma vez por ano, e eu volto a insistir. E se você pensar bem, a partir dos 25 anos é quando termina a adolescência. Verdade. É a partir daí que nós começamos a ter esses problemas. Ou seja, é o chamado envelhecimento do corpo humano, né, que começa a dar. Quanto mais velhos, nós temos mais chance de ter. E nessa hora, a rugosidade, com todo o potencial da agressividade do câncer, vai depender muito das predisposições familiares que você tem. Perfeito. Isso sim, vai depender. Mas você cuidando não vai ter dificuldade de você se tratar. Doutor Chaves, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, quase 50% dos brasileiros nunca foram ao urologista. E até o fim de 2014, a projeção é que 12 mil morrerão vítimas da doença, em função da descoberta em estágio já avançado. Eu lhe pergunto, doutor, o exame de toque ainda é um tabu aos brasileiros? Mas como? Parece que existe... É estranho isso no Brasil, porque se você for para a Europa, o europeu faz isso de uma rotina tranquila. E se você olhar as mulheres, brasileiras ou não, todas elas vão ao ginecologista, periodicamente. Mas o homem, por estranho que pareça, um toque rápido, simples, indolor, não invasível. O que pode acontecer, às vezes, é um pequeno desconforto
quando alguns urologistas, ao comprimir a próstata, dá vontade de urinar, de ejacular, às vezes, mas é um desconforto natural, simples, fisiológico, natural, sem dificuldade. Então, não há o que ter medo de um toque. Pelo contrário, ele é extremamente importante. Não basta você fazer uma tomografia, uma ressonância, uma ultrassonografia. O toque é imprescindível, ainda. Não sei até quando, mas por enquanto ainda é. Esse tabu, o senhor acredita que está relacionado também a um pouco da cultura do nosso país? Eu acho que o machismo predispõe isso mesmo. Agora, eu queria saber, doutor, quais hábitos e comportamentos diminuem a chance de contrair esse câncer? Por exemplo, atividade física é importante, uma boa relação sexual, enfim. A relação sexual em si, veja bem, se você tiver uma relação sexual sem contaminação, beleza, não vai ter dificuldade. A promiscuidade, sim. Então, quando nós falamos de relação sexual, a gente tem que tomar cuidado em estabelecer os dois parâmetros. Promiscuidade, que muitas vezes o camarada diz, eu sou macho, tenho 5, 6, 10 mulheres, só que a chance dele ter doença vai ser muito maior. E cada vez que ele infeccionar a região, a chance de predisposição cancerígena será maior. Agora, se ele tiver um relacionamento sadio, não vai ter grande dificuldade. Quanto ao uso de algumas pessoas, usam de alguns artifícios, de medicamentos que dão determinados aumentos de ereção, e às vezes isso pode ser problemático para esse tipo de problema. Também alguns antidepressivos podem dar problemas também nesse caso. Mas tudo isso é fácil de ser controlado pelo urologista seu, sem o menor problema. Tá aí, quebrando vários tabus. Estamos recebendo hoje o doutor Antônio Ribeiro Chaves Júnior, ele que é médico do trabalho e também ele é da Policlínica da Zona Norte, nos atendendo aqui gentilmente em nosso programa, tratando um tema tão importante, que é a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Você pode participar do nosso programa enviando as suas perguntas à nossa produção e aí, conforme chega as perguntas, nós vamos passando ao nosso entrevistado de hoje. Eu volto a repetir que o nosso e-mail é visãoemdebate@ig.com.br. Participe do programa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco do programa. Fique conosco, não saiam daí. Aqui no Visão Trabalha esse debate, o intervalo é rapidinho. Tudo isso para atender você, dando essa audiência maravilhosa para a gente, é a nossa retribuição. O Visão Trabalha esse debate de hoje recebe o doutor Antônio Ribeiro Chaves Júnior, ele que é médico do trabalho da Policlínica da Zona Norte aqui da cidade de Osasco. Doutor, como é o tratamento do câncer de próstata? É cirúrgico. Cirúrgico. Não tem outra alternativa senão você retirar as células malignas, o máximo possível. Mesmo que você, quando está no estágio da hiperplasia, você use medicamentos, hoje existem combinações de medicamentos para diminuir o tamanho da próstata ou deixá-la mais mole, mesmo assim, você tem, em casos de câncer de próstata, a necessidade cirúrgica. É inevitável. Agora, o câncer ele pode espalhar para outros órgãos, doutor? Vixe, mas se pode. O câncer de próstata ele é altamente metastático, muito invasivo, muito agressivo. Ele pega sistema nervoso, pega osso, pega pulmão, ele pega inclusive a bexiga também. Ou seja, ele estraga o seu corpo muito, muito rapidamente. A chance de sobrevida é pequena. Perfeito. Quando está avançado. Agora, doutor, quando uma pessoa tem um câncer de próstata já instalado, ele fazendo uma relação sexual com a sua parceira, enfim, ele contamina a outra pessoa, não, doutor? Não, câncer de próstata não é contaminante. Perfeito. Existem alguns tipos que você pode até anotar aí que existem essas dificuldades, mas o de próstata não é contaminante, ele não é infeccioso, entre aspas, porque ele não é virótico. Tá certo. Ele não tem nada a ver com vírus.
Agora, eu lhe pergunto quais são as chances de uma pessoa de ter a cura de um paciente com câncer de próstata já avançado? Pequena. Pequeno. Não tenho assim um número exato para te dar de probabilidade, porque vai depender muito do estadiamento. Quanto pior o estadiamento oncológico, mais rapidamente você será terminal. Agora, vamos falar um pouco de um evento que vai acontecer importantíssimo aqui na cidade de Osasco. O senhor está à frente com toda a sua equipe. É importantíssimo. Quais são as atividades que a cidade de Osasco está promovendo, doutor, para marcar a campanha Novembro Azul? Lembrando que outubro, rosa, as mulheres agora, Novembro Azul, fazendo menção aos homens. Comente um pouco para nós, doutor. Fique à vontade. Eduardo, na verdade o evento não é meu, é da Policlínica da Zona Norte, com a diretora da saúde, a Lúcia da Saúde, e sua equipe, e os urologistas da Policlínica da Zona Norte, no dia 28 de novembro, das 9 horas às 16 horas, na Avenida Getúlio Vargas, 889, no térreo, na parte térrea, logo na entrada, nós vamos ter exames de todos os tipos, inclusive avaliação por toque. Claro, para os que forem, para os homens que forem, e aconselho que não tenham temeridade nenhuma, porque vai ser feito tudo o possível para dar um auxílio naquele momento. Mas, se for necessário outros exames e reforçar o tratamento, sim, a equipe estará à disposição para todos os tipos de alteração. Homens, convido a todos aí a essa campanha maravilhosa, aproveitar que aqui na cidade de Osasco tem um evento tão importante, oferecendo para você, estando aí de portas abertas para esclarecer todas as dúvidas, né? Vamos parar com esse tabu, esse machismo que historicamente os brasileiros carregam, né? E vamos cuidar da nossa saúde, que é muito importante, enquanto há tempo e enquanto há oportunidades. Doutor, fala um pouco mais. O que marca esse evento, Novembro Azul, doutor? Eu acredito que tudo o que for prevenção, eu venho de um tempo, eu tenho 42 anos de profissão, então eu venho de um tempo em que não tinha computador. Hoje você trabalha com tudo computadorizado, com um arsenal, inclusive até para fazer cirurgia hoje, é feito com televisão, computadorzinho, tem até para a próstata um robozinho para você trabalhar. Então, eu venho de uma época em que se usava, vamos dizer assim, as caravelas. A gente estava tudo na mão, era tudo escrito e era tudo documentado desta forma. Os exames eram padronizados e a gente tinha o chamado médico de família. Havia uma confiança ali na cidade ou no bairro em determinados médicos. E as pessoas seguiam esses médicos. O que não impedia também de existir os problemas de câncer dos mais diversos. Mas, com o avanço hoje que nós temos em termos de tecnologia na saúde e dentro da saúde, o cidadão no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que não procurar um médico, realmente é absurdo. Nos Estados Unidos, o pessoal anda como se fosse uma carteirinha de saúde e faz avaliação em todo momento. Ou ele vai viajar, ele faz a avaliação, quando ele volta. Para quem faz medicina do trabalho, você tem que fazer os exames periódicos. E todas as empresas deveriam acrescentar nisso o urologista, na minha opinião. Talvez esses números que eu apresentei aqui, por exemplo, 50% dos brasileiros que nunca foram a um urologista, esses números deveriam, com certeza cairiam. Com certeza. Se você pensar que em termos do pessoal que trabalha na lavoura, o médico do trabalho não tem acesso, raríssimos são os que fazem tratamento. A grande maioria morre de câncer de pele, de problemas e outras, de câncer de vários tipos, porque não tem acesso à unidade de saúde, não sabendo que tem necessidade. Então podemos afirmar que o Brasil está preparado para receber essa demanda e fazer os tratamentos. Está muito preparado. Perfeito. Muito. Bacana. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença aqui do meu convidado, que tratou um tema muito importante, que os homens principalmente aí atentam a esse detalhe. Pode rever, inclusive, o programa na íntegra no site do sindicato, que eu já passo já. Tratamos o tema, a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Um tabu dos brasileiros em não fazer os exames. Vamos quebrar esse tabu aí e vamos cuidar da nossa saúde. Estive aqui com Antônio Ribeiro Chaves Júnior, médico do trabalho da Policlínica da Zona Norte da cidade de Osasco, que atendeu gentilmente o nosso convite. Obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Agradeço a vocês.
E agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora, você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista e Debate, através do nosso endereço eletrônico. Você opina e participa do programa visãoedebate@ig.com.br, ou quiser rever esse programa no nosso site. É fácil, www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Ficam todos com Deus, uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!